Dia 17 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Onde está Jesus na sua vida? E sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27. O apóstolo Paulo compreendeu o propósito de sua vida. Por isso, ao ser transformado por Jesus, passou a correr em direção ao alvo de sua missão, que é viver para Cristo. Quando você passa seus dias buscando viver para Cristo, entende que todas as áreas da sua vida mudam, até mesmo a sua maneira de ver e pensar. Quando você está em Cristo, realmente vive de forma diferente, sendo um filho, pai, cônjuge e profissional diferente, pois, como cristão, entende que a sua vida na terra tem um propósito maior do que você mesmo. É claro que a nossa família, o nosso trabalho, nossos hobbies e nossos sonhos ocupam lugar importante. Não deixamos de viver quando compreendemos nosso propósito. Na verdade, nós nos tornamos melhores em todas essas áreas, mas cuidando para que nenhuma delas usurpe o lugar de Cristo. Minha esposa, Michele, por um período estava mais preocupada com o nosso filho, que acabara de nascer, do que com o ministério para o qual Deus a chamou. Hoje ela reconhece que durante aquele tempo colocou o filho até mesmo no lugar de Deus. É mais ou menos assim. Se você tivesse a oportunidade de colocar Jesus sentado numa cadeira à sua frente, ou qualquer pessoa, você tiraria Jesus desse lugar e colocaria o seu cônjuge, o seu filho ou alguém a quem ame muito? Assim, muitos de nós podemos viver sem entender o devido lugar que Jesus deve ocupar na nossa vida. Passados alguns meses, Michele entendeu que nada pode ocupar o lugar de Jesus. Pergunto a você: tem alguém no lugar que deveria estar ocupado por Jesus? A frase de hoje é: escolha ter pensamentos que honrem a Deus, concentrando-se na bondade dele. Lendo mais uma vez, escolha ter pensamentos que honrem a Deus, concentrando-se na bondade dele. Hoje é o dia 76 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 32. A palavra-chave de hoje é prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? A mensagem de hoje é: onde está Jesus na sua vida? Jesus é o centro da sua vida? Ele é o início de tudo na sua vida? Ou você tem colocado alguém ou alguma outra coisa no lugar de Jesus? Vamos fazer a leitura bíblica, que hoje é o Salmo de número 32.
O Salmo 32 nos diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Você vê aqui, nesse Salmo de número 32, que o texto fala que, o versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele fala que bem-aventurado, que significa feliz, que significa uma pessoa realizada, satisfeita. Bem-aventurado, satisfeito, feliz, é aquele que tem a sua transgressão perdoada e que tem o seu pecado coberto. Por que ele fala isso? Porque quando nós estamos errando, tomando decisões erradas, nós vamos carregando amargura, peso, sofrimento, angústia, culpa por causa dos nossos pecados. Por isso que ele fala aqui no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aquele que recebe o perdão quando feriu alguém, aquele que recebe o perdão de Deus quando fez alguma coisa errada, tomou uma decisão incorreta, ele passa a ter paz. E ele prossegue no versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, satisfeito é o homem quando o Senhor não imputa, ele não coloca a maldade. Ele desconsidera o mal que a pessoa praticou em razão do perdão e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado é o homem que, no seu espírito, não existe engano. Ele sabe qual é a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus. Versículo 3: enquanto eu me calei, ou seja, enquanto eu não falei a respeito dos meus erros, enquanto eu segurei comigo os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Em outras palavras, os ossos são a parte mais interna do nosso corpo. Ele fala, envelheceram os meus ossos. Ele fala, os meus ossos ficaram fracos pelo meu bramido em todo dia, ou seja, pelo seu gemido. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele sentia o peso da mão de Deus sobre ele enquanto ele ficou calado. Aí você vê aqui um selá. Selá é uma palavra que significa pausa. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Então, como ele é um livro de louvores, cada salmo é uma canção, é um hino que é entoado em forma de música ou que é citado, recitado como poesia. E quando você vê aqui o selá, significa que aqui tem uma pausa na música e essa pausa, ela também serve para refletir o que está sendo lido.
Então, quando você lê o versículo 1 até o versículo 4, aqui tem uma pausa para pensar naquilo que foi cantado ou que foi lido, do versículo 1 ao 4. E a reflexão que nós tiramos aqui é que, enquanto nós ficamos com a boca fechada com relação aos nossos pecados, nós ficamos oprimidos, sentindo o peso do nosso erro. Mas quando nós abrimos a boca e confessamos, nós somos bem-aventurados, nós recebemos o perdão e isso traz alívio, leveza, tranquilidade, paz, satisfação. Por isso ele fala que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, porque a pessoa fica em paz. Agora o versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mais um selá aqui significa, na hora que eu confessei o meu pecado, Deus me perdoou. Então eu recebi paz. Por isso tem um selá aqui. Esse selá aqui é uma pausa para que eu e você venhamos a refletir. Vale a pena esconder os nossos pecados de Deus? Ou é melhor confessar o pecado logo e receber o perdão dos pecados? É melhor receber logo o perdão dos pecados. É melhor confessar a Deus as nossas transgressões, porque Ele nos perdoa. Agora o versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo, a palavra santo significa separado, separado para Deus. Então todo aquele que é santo, aquele que se separa para Deus, orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O verso 6 está dizendo: quem é santo vai buscar a Deus. 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui ele fala que é Deus que é o lugar em que ele se esconde. Quando ele sente angústia, tristeza, algum tipo de problema, ele se esconde em Deus. Ele fala com Deus. Tu me preservas da angústia. É Deus que preserva a nossa vida da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui tem um selá, mais uma pausa. Essa pausa é para pensar. É em Deus que nós recebemos tudo. É em Deus que nós devemos nos esconder. É Deus que nos preserva da angústia. É Ele que coloca alegres cantos de livramento na nossa boca. Então, ao invés de correr atrás de outros deuses ou de pessoas ou de coisas, como muitas pessoas se refugiam em coisas, elas vão a uma loja, compram e compram, e sendo consumistas, elas procuram uma maneira de satisfazer o seu vazio. Mas aquele que é santo, como diz o 6, orará a Deus. E o que é santo procura em Deus, procura se esconder em Deus. E recebe a, o livramento da angústia, porque busca em Deus. Agora o versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aqui está uma promessa do Senhor. O Senhor promete que Ele nos instruirá e nos ensinará o caminho que devemos seguir, e nos guiará com os olhos dele. 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O 9 está dizendo: não seja uma pessoa teimosa. 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes.
e quer dizer que Deus nos recebe com o seu cordis. Cordis significa coração. Então, misericórdia é, apesar da nossa miséria, Deus nos alcança com o seu coração. Misericórdia significa a bondade de Deus. Ele não olha para a nossa miséria, mas ele recebe cada um de nós com o coração dele, mesmo apesar das nossas misérias. Então o 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O coração de Deus, mesmo com os seus erros, com a sua miséria, Deus vai alcançá-lo com o seu coração. O 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Regozijar significa gozar de volta, é regozijar. Significa ter um novo gozo, significa ter mais alegria. Então o 11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ou seja, tenham mais alegria, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Cantem alegremente os que são retos de coração. Ser reto de coração é buscar ao Senhor, em primeiro lugar, buscar o perdão do Senhor para receber esse perdão que dá alívio, que dá paz, que dá calma, que dá segurança, que dá alívio no meio da angústia e que dá a certeza do recebimento da orientação de Deus. E agora eu faço um convite a você que ainda não fez uma entrega da sua vida para Deus. Na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que tem os seus pecados e você confessa que Jesus morreu para nos trazer a salvação. Deus enviou Jesus para a terra para que ele anunciasse o reino de Deus, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, na oração de confissão, você pode confessar a Jesus. Você pode confessar os seus pecados, confessar que deseja entregar a sua vida totalmente para Ele. Faça isso agora juntamente comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e declare comigo a frase 1. Senhor Jesus. Chame o Senhor Jesus agora. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nessa frase 2, você está pedindo perdão pelos seus pecados e está pedindo para receber o Espírito Santo para guiar você até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus. Você está pedindo: Deus, me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, me dá a tua presença para que eu entenda o caminho para o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que anota o nome de todos os que aceitam a Jesus. Quando você faz essa oração, você se torna filho, você se torna filha de Deus e o seu nome fica nesse livro. Para que serve esse livro? No livro de Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos prestarão contas diante de Deus do que fizeram na terra. Quem estiver com o nome no livro da vida terá recebido o perdão dos seus pecados. Então estará livre desse julgamento. Sendo filho, sendo filha de Deus, justificados pelo sangue de Jesus, herdarão o reino dos céus. E agora vamos terminar a oração. Diga em nome de Jesus, amém. Nós oramos em nome de Jesus porque as orações feitas a Jesus são respondidas, porque Jesus
Ele morreu, mas ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, ouvindo as nossas orações para trazer respostas. Se você e o amém confirma essa oração, confirma que você agora recebeu a Deus como seu Pai e você agora é filho, você agora é filha dele. Procure uma igreja para que você possa estudar a palavra de Deus e participe dos cultos e das reuniões de oração. A oração nada mais é do que uma conversa franca e sincera com Deus. Diga para Deus: Deus, hoje eu acordei e eu acordei com uma mágoa no meu coração porque tal pessoa fez isso para mim e eu não consigo perdoar. Eu peço que o Senhor me ajude para que eu consiga perdoar e para que o meu coração fique em paz. Se você tem alguma situação de necessidade, diga a Deus: eu estou passando pela necessidade de tal coisa. Eu já tentei resolver essa situação e não consegui. Já fiz isso, já fiz aquilo e o Senhor viu, não deu certo. E eu quero que o Senhor me ajude porque eu não sei o que fazer. Deus vai trazer respostas. Como ele responde? Quando você começa a falar com Deus, quando você fica em silêncio falando com Ele, na presença dele, no seu quarto, em secreto, ou na sala, ou no lugar que você está falando com Ele, às vezes até você está falando com Ele, dirigindo o seu carro e falando com Ele. Ele vem com uma voz suave no seu coração e responde: meu filho, faça dessa forma. Minha filha, por que você está tão preocupado com isso? Está tão preocupada com isso? Deus, ele vai respondendo para todos aqueles que conversam com ele. Experimente entregar a sua vida totalmente a Deus, como nós lemos hoje no Salmo 32 e na mensagem de hoje. Onde está Jesus na sua vida? Priorize-o. A palavra-chave de hoje é prioridade. Priorize-o. Priorize ao Senhor Jesus na sua vida. Vamos agradecer a Deus pela mensagem de hoje. Honrado e maravilhoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, honramos ao Senhor. E agora apresento cada pessoa que participou dessa meditação de hoje, para que o Senhor derrame o entendimento que vem do Teu Espírito Santo para as coisas ligadas ao Teu reino. Eu peço que o Senhor perdoe as transgressões, os pecados de cada pessoa, para que possam ter paz, para que possam prosseguir em paz, para que possam receber a Tua proteção e o Teu cuidado, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, trazendo a instrução, como nós lemos nesse Salmo de número 32. Instruir-te-ei e guiar-te-ei no caminho em que deves seguir. Mostra o caminho para esse teu filho, para essa tua filha, com muita paz, arrancando toda angústia, preocupação e aflição, porque o Senhor é aquele que responde no dia da angústia. Responde poderosamente, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo a cura de toda dor e doença, removendo os embaraços da vida do teu povo, para teu louvor e glória hoje e sempre eternamente. Amém. E graças a Deus, amém. Glória e toda honra e glória, sempre, 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 somente ao Senhor. Amém e amém.